Os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos, constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, e a sua principal fonte na natureza é o petróleo. Hidrocarbonetos saturados são os que fazem apenas ligações covalentes simples entre os átomos de carbono, e são designados por alcanos. Como por exemplo, o metano, o etano, o butano e o propano. E hidrocarbonetos insaturados são os que contêm ligações covalentes duplas, ou triplas, entre átomos de carbono. Se for um hidrocarboneto com ligação covalente dupla designa-se por alceno, como por exemplo, eteno. Se for um hidrocarboneto com ligação covalente tripla, designa-se por alcino, como por exemplo, etino. Existem também dois tipos de cadeias de hidrocarbonetos: as cadeias abertas, ou acíclicas, e as cadeias fechadas, ou cíclicas. Uma cadeia aberta possui pelo menos duas extremidades ou pontas, não há nenhum encadeamento, ciclo, ou anel, nela. Enquanto as cadeias fechadas, ou cíclicas, são as cadeias em que os átomos se organizam e formam um polígono, um ciclo, ou um anel aromático. Estas não possuem pontas soltas a menos que haja uma ramificação. Tal como já devem ter reparado, existe uma diferença nos nomes dos diferentes tipos de hidrocarbonetos, e é isso que vamos passar a explicar. Tal como já dissemos, designam-se de alcanos quando os átomos de carbono estão ligados uns aos outros através de ligações covalentes simples. Alcenos, quando existe pelo menos uma ligação covalente dupla entre dois átomos de carbono. Alcinos, quando existe pelo menos uma ligação covalente tripla entre dois dos átomos de carbono. E isto devido à regra GIUPAC para a atribuição dos nomes dos hidrocarbonetos. Os nomes dos hidrocarbonetos são sempre constituídos por três partes: prefixo, afixo e sufixo. Cada um destes desempenha um diferente papel na nomenclatura destes compostos orgânicos. O prefixo indica o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal. O afixo, ou infixo, indica o tipo de ligação entre os carbonos. E o sufixo indica a função química do composto orgânico. No caso dos hidrocarbonetos é no. Para termos a certeza que já entendeste esta parte, temos aqui este pequeno exercício resolvido. Num hidrocarboneto com dois átomos de carbono e apenas ligações covalentes simples, quais seriam os seus prefixo, afixo e sufixo? Pois bem, passamos a explicar. O seu prefixo seria et, porque tem apenas dois átomos de carbono. O seu afixo seria an, porque este hidrocarboneto apenas possui ligações covalentes simples e, portanto, será um alcano. E por fim, o seu sufixo seria nu, porque tal como já explicamos, o sufixo nos hidrocarbonetos é fixo. Qual é a diferença entre a fórmula molecular e a fórmula de estrutura de um hidrocarboneto? A fórmula molecular ou química de um composto é a representação dos tipos de átomos e as suas proporções. É dada pelos símbolos dos elementos químicos e os números, que representam a razão entre eles. A fórmula estrutural de um composto é a representação da organização dos átomos no composto. A fórmula condensada de uma molécula é a fórmula na qual os símbolos dos átomos são listados, na ordem que aparecem na estrutura da molécula, com traços de ligação omitidos ou limitados. Por exemplo, o isano é um hidrocarboneto com 6 átomos de carbono, com uma fórmula molecular de C6H14. A fórmula molecular representa o número e o tipo de átomos, mas não dá indicações das ligações entre eles. A fórmula condensada do isano é CH3, CH2, 4CH3. Os hidrocarbonetos são compostos formados, apenas, por carbono e hidrogênio, com fórmula geral, CX, HY. Os alcanos, os alcenos e os alcinos são tipos de hidrocarbonetos. Os alcanos possuem, como fórmula geral, a composição CN, H2N, mais 2, onde N representa o número de átomos de carbono presentes na molécula. Os alcenos têm como fórmula geral, CN, H2N. E os alcinos, CN, H2N, menos 2.
O que é que os seres vivos têm em comum com os plásticos? Os plásticos são originados a partir de resinas derivadas do petróleo, que é um combustível fóssil constituído, principalmente, por hidrocarbonetos, abundantes nos seres vivos. O petróleo encontra-se no fundo dos oceanos e da Terra, e é um produto que sofreu transformações da matéria orgânica, ao longo de milhares de anos. Este corresponde a uma substância oleosa, densa e de cor escura, extraída da pedra, cuja densidade é inferior à da água, e é inflamável. O petróleo, como referido antes, é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos, devido a possuírem de 1 a 38 átomos de carbono, bem como hidrogênio na sua fórmula estrutural. Integra, também, compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas, asfaltenos e metálicos como ferro, cobre e zinco. Os animais marinhos confundem os seres vivos por plásticos, devido a estes, rapidamente, serem colonizados por uma fina queimada de micróbios, geralmente denominada por plasticério, que é responsável pelo cheiro a peixe que predomina neste material sintético. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento das vossas dúvidas. Vemo-nos em breve.